Olá, pessoal. Essa aula vai ser sobre posicionamento crítico. Então, o que é posicionamento crítico? Vocês têm que aprender a se posicionar diante de uma certa situação. Então, por exemplo, se eu escuto falar sobre bullying, eu sou contra ou sou a favor? Claro, tem que ser contra, né? Óbvio, né? Mas assim, algumas situações você pode ser contra ou a favor, porque as ideias podem divergir. Aula online, a aula devia ser só online, a aula não deveria ser online. Então, você vai tomar um posicionamento, mas sempre que a gente tomar um posicionamento sobre algo, a gente tem que ter o quê? Tem que ter bons argumentos. A gente não vai falar, porque eu acho, né? Então aqui a gente vai ver alguns posicionamentos críticos. Então a gente vai falar primeiro aí da fake news e aí a gente vai ter aí a gente chama de cartoon em inglês, né? Mas aí a gente chama aqui de charge. Então, deixa eu colocar para vocês verem melhor aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse primeiro cartoon, tá? Ele tá lendo fake news aí e tá chovendo em cima dele aí. Então, primeiro a gente também tem que saber interpretar, né, o texto aí. E aí ele tá com óculos com um para-brisa. Então, assim, o que você entenderia disso, né? Então, primeiro que tá chovendo, né, em cima dele. Então, o jornal é cheio de fake news. Um jornal com o nome dele já é fake news. Então, o que você interpreta com isso, né? É que a gente está sendo inundado aí com as fake news e tem que usar um óculos aí protetor aí para poder fugir disso tudo, porque senão senão a gente não consegue enxergar a verdade, né? Não consegue enxergar direito. Então essa charge mostra bem isso aí. E aí eu tenho também um outro cartoon, né, que ele vai dizer how do you know if a news story is true? Então, como que você sabe se a história da notícia aí, né, é verdadeira? Aí ele fala assim, olha, if I agree with it, né? If I agree with it. Então, a gente já viu o que que significa isso, que é se eu concordo com isso, ou se eu concordo com ela. Então, assim, muitas vezes, isso aí é uma charge, é uma crítica, né? O que que será que significa isso? O que que vocês acham? Quer dizer que então se fala assim, vai falar mal do meu político de estimação, né? Porque muita gente tem político de estimação. Então aí fala mal do meu político. Então é mentira. Mas tá falando bem dele, então é verdade. Quer dizer, muitas vezes a gente não vai pesquisar para saber se a história é verdadeira ou não. Se tá me agradando a situação, se eu concordo com isso, porque tem a ver com o que eu penso, então para mim é verdadeiro. Então é uma crítica que a gente tem que tomar pra gente, né? E aí eu já respondi aí basicamente aí para vocês, né? E agora eu não sei se vai dar para ver direitinho, mas vocês também receberam no blog. Então aqui você vai observar essa charge. Então isso aqui tem a ver com racismo, né? E aí ele fala que é para o seu próprio bem, aí ele sobe no negro que está acorrentado, ou seja, é claro que essa não é uma história verdadeira, mas é um exemplo do quê? É um exemplo que embaixo está dizendo, né, a história concisa das relações entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então, ele quis mostrar de uma maneira bem esclarecedora o que aconteceu, né? Então, primeiro o branco sobe nas costas do negro, ou seja, ele se beneficia de tudo que ele pode, porque o negro vai trabalhar para ele. É claro que a gente tem que levar em consideração muitos pontos aí. Eu não gosto de falar sobre racismo dessa maneira que o branco sempre vai fazer isso com o negro. Não, tem dos dois lados. Para mim não existe esse negócio de branco e negro para conversa de conversa. Que toda vez que a pessoa fala assim, mas quantos brancos, quantos negros na nossa sala? Nem sei, porque eu não olho para esse negócio de raça. Isso aí para mim nem deveria existir a palavra raça. Nós somos todos seres humanos, mas enfim, né? Essa foi uma ideia que apareceu lá
na época que surgiu o iluminismo, né? E aí, antigamente não se falava disso, falava de povos, o povo de tal lugar, o povo de tal lugar, não se falava de brancos e negros, e de repente surgiu esses termos que eu acho que são inapropriados. E aí, vamos dizer, eles pegaram essas pessoas, né, se utilizaram delas, subiram na vida, montaram seus negócios, suas coisas com o trabalho dos escravos, e não foi só dos escravos, não. Os americanos também fizeram isso com outros imigrantes também, italianos, principalmente. Então, assim, é uma questão de poder. Aquele cara que tem o poder, ele vai subjugar quem ele puder, só que é claro que da raça negra ficou bem mais evidente. E aí ele pega, depois que ele tá lá em cima, o outro pede para ele ajudar, ele fala não, que ele é preguiçoso, né? Então, aí depois se você quiser ler direitinho aí, né, aumentar, porque aqui não tenho como aumentar. Então, a charge, o cartoon, é uma forma de você jogar, mostrar a sua opinião e que você pode ser a favor ou contra algo, ou mostrar, fazer uma crítica, tá? E a produção textual. É claro que em inglês, quando a gente vai dar uma opinião, a gente já tinha falado também disso, a gente vai dar uma opinião, então a gente vai começar com algumas frases que são bem interessantes. Vai começar com I think, in my opinion, in my view, or in my point of view. To my mind, ó, mais um aí, né? Eu penso que, na minha mente, eu penso que. I feel, eu sinto que. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais um cartoon. E aí vocês veem a entrada, entry, que é a entrada, man e woman. Então, esse man, você pode ver que tá enorme, né? E dá o woman, desculpa, é women, né? Que é porque é mulheres. Então, women, ela tá aí bem, só a silhueta fininha, magrinha, toda bonitinha, né? Então, o que que significa isso? O que que você pode tirar dessa charge aí, né? E aqui, né? O Facebook, né? E a política de privacidade, privacy, que é privacidade, olhando para ele, né? Então aí você vai ver que ele no Facebook ele tem todas aquelas, na conta ele tem aquela política de privacidade. A ideia aqui é que você falasse um pouco de cada um desses dois aqui. Você poderia criar uma frase, né? Tanto esse daqui da mulher como vamos dizer, invasão de privacidade, que a gente na verdade fala, né? Nós vamos jogar todas as nossas informações lá no Facebook, mas ele tem uma política de privacidade e no fim nossa privacidade já está sendo invadida aí pelo Facebook, né? Então, mais para vocês começarem a ter a ideia aí de como formar a opinião de vocês, tá bom? E por hoje é só. Então, tenham uma boa semana.